Oi, gente, boa noite, tudo bem? Hoje é dia 28 de agosto de 2020. Eu vou ler um relato para vocês. Esse aqui quem me enviou foi o Carlos Roberto, esse que tá me enviando os relatos. O Carlos Roberto da Bahia. Gente, esses para trás que eu li, coloquei como conto, foi o Carlos Roberto que me enviou. Só que eu conversei com ele, na verdade não é um conto, é relato, né? São coisas que contaram pra ele, pessoas que garantem que aconteceu, ele colocou como conto, mas não é conto não, tá? É tudo relato. Então esse aqui ele já enviou como relato também, tá? Eu até estranhei, né? Eu até perguntei pra ele, mas é relato ou é conto? Porque parece que são coisas bem reais, né? E ele falou, não, aconteceu mesmo, da casa da mulher lá, que a mulher morreu e acharam ela morta há alguns dias. Teve aquele de perfume também, que foi da amiga dele. Ela disse que aconteceu e eu coloquei como conto. Então é relato, tá? E ele enviou mais esse relato hoje. O nome desse relato é O Meu Gato e o Espelho. Encontrar aquele apartamento para alugar foi uma das melhores coisas que me aconteceu em 2018. Tinha acabado de ser contratado por uma multinacional, com uma nítida expectativa de crescimento. Além do fato de que o apartamento estava a poucas quadras do meu emprego. Poderia até mesmo aposentar meu carro e caminhar todos os dias à sede da empresa. O apartamento, apesar de simples, estava de acordo com todas as minhas necessidades naquela época. Estava localizado no terceiro andar. Apesar de compacto, o mesmo tinha 2 cômodos, uma despensa e uma cozinha relativamente grande. Daria para dividi-la em 2 ambientes a fim de agregar uma área de serviço, pensei. Estava eufórica e ao mesmo tempo realizado. Estava eufórico e ao mesmo tempo realizado por esse novo desafio. Praticamente por conta do pequeno porte do apartamento. Com um simples olhar, eu teria acesso a tudo que acontecesse naquele novo ambiente. Tudo isso, inclusive, em prol do meu fiel amigo e companheiro de apartamento, o meu gato. Paçoca era o meu fiel companheiro de todas as horas. Apesar de que o senso comum acredita que os gatos são independentes e solitários, Paçoca era diferente. Fazia questão de ficar comigo o tempo inteiro. Ao chegar em casa, prontamente me recepcionava com carícias em minhas pernas, com sua longa e peluda cauda. Seu olhar preciso e sereno, porém com um ar de serenidade, parecia que demonstrava para mim que queria um quarto só para si. E assim o fiz. Arrumei o segundo quarto para o meu fiel escudeiro. Ele merecia. Não só apenas o quarto foi pensado para a Paçoca, como também todo o apartamento. Nas janelas, para sua segurança, tive que colocar telas de proteção, bem como em locais que eu julgava perigoso, como atrás da geladeira, do fogão e demais lugares. Afinal de contas, estávamos no terceiro andar. O tempo passou e, inevitavelmente, tomei um apreço muito grande por aquele bairro. Tinha inúmeras conveniências e os vizinhos se mostravam bem solícitos, apesar de que eu não tinha tanta predisposição em devolver tais gentilezas. Como sempre fui caseiro, poucas foram as vezes que eu saía do apartamento, com Paçoca, obviamente. Saía apenas para fazer compras ou fazer alguns passeios. Definitivamente era um bairro amistoso, inclusive pelo fato de que sempre aos domingos havia uma feira de artesanato que era montada à noite em uma das praças do bairro que ficava bem próximo ao meu apartamento. Das poucas vezes que estive nessa feira, percebi que as pessoas que faziam parte, em sua grande maioria, vendiam produtos oriundos de artesanato. Com enormes tendas montadas, alguns cavalos amarrados ao seu redor, onde a maioria das mulheres estavam vestidas com longas saias rodadas e muitas joias. Imaginei que seriam ciganos. Apesar de que o tempo não permitia, sempre tive vontade de ir a uma dessas feiras. Afinal de contas, tinha um apartamento inteiro para mobiliar e decorar. O tempo passou e, enfim, a minha rotina estafante permitiu que eu fosse na feira que eu tanto almejava. Era um domingo à noite, onde o clima estava bem propício àquele verão rigoroso.
As tendas e barracas na feira estavam bastante arrumadas e bem bonitas. Parecia que a feira em si era uma espécie de celebração daquele povo. Havia danças, apresentações, muita comida e bebida à venda. Inicialmente, como eu sempre fui muito caseiro, naquele dia estipulei que a minha intenção seria apenas em comprar algo para decorar a sala e meu quarto. Foi então que, em meio a tantos produtos, me vi encantado por um espelho à venda em uma das tendas. Era um espelho bastante imponente e envelhecido. Seus quase 1 metro de altura por uns 60 centímetros de largura era perfeito para compor o meu quarto ou até mesmo um dos cantos da minha sala. O que me chamava atenção e desagradou a Paçoca, que olhava estranho ao espelho, era a moldura esculpida à mão que contornava todo o espelho. Os talhos na madeira eram tão precisos que dava para ver os detalhes dos rostos dos personagens esculpidos na grande peça que circundava todo o espelho. Após passar alguns segundos admirando a escultura, não demorou muito e uma senhora trajada da mesma forma como descrevi as mulheres da feira há pouco tempo atrás, veio em minha direção e perguntou se poderia ajudar. Respondi que estava encantado com o espelho e com a moldura em escultura de madeira. Foi então que a velha senhora sorriu para mim, ao mesmo tempo em que me perguntou se eu tinha interesse em olhar outros espelhos. Contrariando Paçoca, que já estava extremamente inquieto, como eu nunca tinha visto antes, disse que adoraria ver os outros modelos. Não demorou muito e a senhora, após alguns ter ingressado em sua grande tenda colorida, retornou com mais 2 espelhos imensos. Todos eram talhados à mão e suas bordas de madeira. Prontamente, falei à senhora cigana que levaria os 3 espelhos. A mesma então sorriu encantadoramente para mim e começou a embrulhá-los. Sendo assim, em um curto espaço de tempo, aquela senhora mudou seu semblante juvenil e delicado para um olhar fechado e hostil, pelo simples fato que eu perguntei se ela não me poderia conceder um desconto, pois estava com pouco dinheiro naquele momento e tinha interesse em levar os 3 espelhos. Após virar o rosto e proferir algumas palavras quase em silêncio para mim, enquanto embrulhava os 3 espelhos, a senhora cigana concordou em me conceder um desconto, e assim o fez. Não demorou muito e eu já estava em casa colocando os 3 espelhos em lugares diferentes da casa. Um na sala, outro no meu quarto e outro no quarto de Paçoca. Realmente tive plena convicção de que havia feito uma excelente compra. As molduras nos espelhos eram extremamente bem feitas e com uma riqueza de detalhes incríveis. Paçoca realmente não havia gostado dos espelhos, em particular, aquele que eu tinha colocado em seu quarto. Os dias se passaram e percebi que Paçoca estava com um comportamento estranho. Não mais me recepcionava durante todas as vezes que eu chegava em casa, deixou de comer sua ração que colocava em sua vasilha todos os dias, não dormia mais à noite e o que mais me deixou intrigado, passava praticamente o dia inteiro olhando para a moldura de madeira do espelho. Sim, provavelmente era a moldura do espelho que prendia a atenção de Paçoca, pois, pelo fato de que eu coloquei o espelho em seu quarto, praticamente voltado à minha altura, quase... Peraí, chega uma mensagem. Voltando aqui. Sim, provavelmente era a moldura do espelho que prendia a atenção de Paçoca, pois pelo fato de que eu coloquei o espelho em seu quarto, praticamente voltado à minha altura, quase 1,85, não tinha como ele sequer ver sua imagem no espelho. Não tinha como mesmo. Aliás, não tinha como Paçoca sequer olhar o reflexo da outra parede feito pelo espelho. O seu tamanho não permitia tal feito, não mesmo. Os longos períodos que Paçoca passava olhando para a moldura do espelho, sua mudança de comportamento, as noites sem dormir e praticamente sem comer,
começou a me incomodar de tal forma que não demorou muito, tive a ideia de me desfazer dos 3 espelhos. Nada justificava Paçoca passar praticamente o dia inteiro olhando para uma simples e inocente moldura do quadro. Ao menos que era isso que eu imaginava que fosse. Pois bem, em uma noite de domingo, após deitar na cama e me preparar para dormir, para mais uma noite de sono tranquila, e me sentir extremamente desconfortável com a postura de Paçoca em passar 24 horas olhando para a moldura, decidi que no dia seguinte iria me desfazer do espelho. Não tinha outra forma em ter o meu gato de volta. Não vi alternativa. Estava decidido que iria dar um fim no espelho. Porém, para minha infelicidade, algo aconteceu no apartamento naquela mesma noite. Tudo parecia tranquilo. Tinha acabado de fechar todas as janelas, trancar a porta, desligar o registro do gás. Enfim, todo o meu ritual antes de deitar. Porém, enquanto estava deitado, aguardando o sono chegar, às 22 horas aproximadamente, Paçoca começou a ficar cada vez mais inquieto diante do espelho. Seus miados eram altos e inquietantes. Ronronava seguidas vezes e parecia querer alcançar a moldura do espelho. Nem meus gritos pedindo para que o mesmo parasse não foram suficientes para fazer com que Paçoca obedecesse. Foi então que, para o meu susto e espanto, logo que eu comecei a levantar da cama, ouvi um longo e estridente miado de Paçoca, seguido pelo barulho do espelho quebrando. O susto que tomei foi tão grande que, em menos de um piscar de olhos, eu já estava no quarto onde Paçoca estava, e me assustei mais ainda com a cena que eu vi. O espelho estava estilhaçado no chão, a moldura quebrada, e Paçoca havia sumido. Foi então que comecei a procurar Paçoca desesperadamente. Revirei todo o apartamento, afastei os poucos móveis que havia na sala, olhei atrás de todos os eletrodomésticos, verifiquei as telas de proteção, mas não havia nada de errado. O que realmente estava errado foi o fato de que o meu gato havia sumido e nunca mais o encontrei. No dia seguinte, perguntei ao porteiro do apartamento se ele tinha visto algum gato rondando por ali e o mesmo respondeu firmemente que não. Apenas mencionou que durante a noite viu algumas luzes saindo do quarto lateral do meu apartamento, mas lá por volta das 23 horas, no quarto onde o espelho quebrou e Paçoca sumiu. Eu mencionei que isso seria impossível, pois eu estava praticamente deitado com todas as luzes do apartamento apagadas. Tudo isso soou estranho para mim, além do mais, pelo fato de que, passados vários meses, meu gato desapareceu e nunca mais tive notícias dele.